Olá, alunos. Voltamos para a nossa última aula sobre política econômica. Então, assim, a gente fecha aí as principais características das políticas econômicas da nova república. Então, a gente iniciou lá no governo Sarney e vamos fechar no governo Bolsonaro. Então, a gente vai, né, tentar dar alguns aspectos gerais aí das políticas econômicas, a gente poder entender as direções que a economia ela vem tomando, né, nas últimas décadas e o que nos espera aí pela frente aí, algumas questões um tanto quanto mais significativas. Então, nós falamos na última aula sobre o governo Dilma, né? Nós vemos que o governo Dilma começa com uma continuidade do governo Lula, depois vai adquirindo algumas características próprias. O governo Dilma ele se deu nos grandes eventos esportivos que o Brasil recebeu. Nós tivemos uma injeção de recursos públicos na economia muito grande. Tivemos também consequências políticas desse processo, né? Nós tivemos aí uma alta de inflação, também acompanhada nessa injeção de recursos, né, públicos aí na economia. Nós tivemos um desgaste político por conta de desacordos com a base aliada. Nós tivemos problemas aí relacionados à corrupção também, né, com a Lava Jato entrando aí no cenário aí com um importante mediador aí jurídico, mas com reflexos políticos. E aí o Estado se endividou muito, né, desde Lula, né, até chegar em Dilma, o Estado se endividou muito, principalmente a dívida interna do país, né, chegando à terceira maior dívida interna do mundo. Então o Brasil se endividou muito para poder dar conta das políticas sociais, manter um padrão de renda mínima para a população e fazer as políticas, principalmente de infraestrutura, né, políticas sociais, manter tudo isso. Isso não é de graça. Então, o Estado teve que gastar muito com isso. E aí, a gente teve um reflexo muito grande na economia com isso. Aquela ressaca do keynesianismo, desse neodesenvolvimentismo que o Brasil teve, porque a conta veio, né? Então, o país tem que pagar a conta, a dívida que estava extremamente grande, e a própria população que se endividou muito para poder consumir os bens, né? Nunca se houve na história do Brasil tanto consumo como nesse período, mas também nunca se teve tanto endividamento quanto nesse período. Então a gente chega no momento em que explode uma crise econômica, e aí Dilma é impedida, né? Tem o impeachment da Dilma, e assume o vice Michel Temer. Então Michel Temer entra com a missão de controlar a inflação e fazer o ajuste fiscal aí. Então, ele cria mais polêmico a PEC dos gastos públicos. Então, nós tivemos um ajuste fiscal aí para 20 anos, criando um teto, né, fiscal dos gastos públicos. E nessa trajetória, né, Temer teve que criar algumas alternativas também para o controle inflacionário. Qual que foi a primeira alternativa para controle inflacionário, né? Primeiro, reduzir os gastos primários, então tudo que pudesse ser enxugado, né, no Brasil com relação aos gastos, principalmente com gastos enxugando com relação ao funcionalismo público, com as políticas sociais. Então, o Brasil ele teve que fazer um congelamento das despesas e também fazer uma espécie de uma contenção no crescimento. Então, o Brasil teve que conter o crescimento de renda, conter o crescimento econômico, conter o crescimento das despesas, então, para poder equilibrar oferta e demanda. Então, como que equilibrou a inflação no Brasil? A estratégia do governo Temer para equilibrar a inflação foi o quê? Reduzir o consumo. Então, aí subiu os juros, né, com juros muito altos, aí para a população não se endividar mais, certo? Então, a população também com medo de todos esses problemas políticos, a população parou de comprar. Então, a população parando de comprar, você equilibra a inflação. Por quê? Porque a sua demanda diminui e equilibra com a oferta. E aí, o que acontece? Esse equilíbrio, né, que houve nesse momento provocou uma retomada de níveis aceitáveis de inflação. Mas, por outro lado, se você reduz o consumo, o que vai acontecer com as empresas, né? Vão fechar. Então, reduziu o consumo, então teve uma quebradeira geral aí de indústrias, de empresas, serviços reduziram bastante. Então, aí teve para ajustar a economia, que isso é uma proposta um tanto quanto neoliberal de ajuste econômico, é o quê? Você tem que equilibrar a economia através de uma autorregulação de mercado. Então,
Se não tem demanda, obviamente que a oferta de alguns produtos vão desaparecer. Então, aí você equilibra a economia com essa relação oferta e demanda. Isso é uma proposta bem da política neoliberal. Então, sai dessa ideia keynesiana e nós caímos na ideia neoliberal, aí, começando com o Temer, e depois isso vai ser tocado pelo Bolsonaro também. Então, são ideias neoliberais, mas não são puras, né? Porque o Estado passa a regular toda essa situação. Então, o governo lançou a PEC, né? Criando um teto aí para 20 anos. Então, essa que foi a principal característica da transição do Temer. Politicamente, a gente tem a reforma do ensino médio, né? Tem a criação do Banco Nacional, do BNCC. Então, nós temos a reforma do ensino médio, a reforma da educação como um todo, né? Não é só a reforma do ensino médio. A reforma da educação, se fala do ensino médio por conta da nossa situação. Foi nesse período do governo Temer, propôs algumas reformas, não foram emplacadas alguma, como a reforma da Previdência, temos algumas questões aí discutíveis que no governo Temer com relação a isso, mas a principal missão dele foi isso, a questão do controle da inflação e um reajuste ou uma organização dos gastos públicos que estavam desenfreados durante o governo Lula e o governo Dilma. E aí o Bolsonaro vem, dentro dessa crise toda, com uma nova proposta, né? Que proposta que o Bolsonaro vem? Ela vem com uma proposta conservadora do ponto de vista político, né? Então ele vem com essa proposta de mudança no olhar político no Brasil, contra a corrupção, né? Então, você tem essa proposta política e do ponto de vista econômico liberal. Então ele vem com a proposta liberalizante da economia, que o governo não tem que intervir na economia, e a gente vai ver que ele acabou caindo e teve que intervir por conta desse contexto atual que nós estamos vivendo agora, da pandemia do Covid-19. Né? Então, aí foi uma disputa aí no campo ideológico, né, direita e esquerda, então é essa ideia do conservadorismo político, né? Tem direita mais conservadora, né, defendendo um discurso cristão, defendendo um discurso anticorrupção, aí você tem a esquerda com um discurso não conservador, um discurso mais liberalizante desse ponto de vista, né? Então, defendendo questões de ideologia de gênero, defendendo questões sobre movimentos sociais, sobre protestos. Enfim, nós temos uma disputa nesse campo, né, ideológico, em que a direita, essa proposta mais conservadora, ela acaba ganhando espaço. Do ponto de vista econômico, qual foi a proposta aí que o Bolsonaro chega? Né? Primeiro, criar o Ministério da Economia e atender um enxugamento do Estado. Essa proposta neoliberal, isso se chama de Estado mínimo. Você tem que ter um Estado que gasta pouco, né, que desonera principalmente a economia, ou seja, tira a política fiscal de redução de impostos, você vai reduzir os impostos para poder produzir mais. Produzindo mais, você consegue disponibilizar para a população produtos com valor menor. Então, essa é uma proposta neoliberal. E a economia vai se auto-ajustando, as empresas que são mais competitivas, as empresas que oferecem o melhor produto para a população, com melhor preço, é que vão sobreviver. Então, vai sobreviver os mais aptos, né? E aí, você entra com toda essa questão política que está por trás disso. Então, vamos enxugar o Estado, privatizar o que for possível, né? Que não foi estratégico o Estado privatizar, abrir, né, o comércio para as importações. Então, por isso que você tem que desonerar a indústria nacional para poder competir de forma mais igualitária com o produto externo, certo? Então, essa foi uma questão do central aí do governo Bolsonaro. Então, desonerar, né, o setor econômico com a política fiscal mais enxuta, de você reduzir os gastos do Estado para que você possa fazer essa desoneração, porque como você vai tirar impostos se o Estado gasta muito? Então, você tem que primeiro reduzir os gastos do Estado para depois tirar os impostos. E aí que são as reformas que estão aí, foram lançadas, né, pelo governo para poder realmente atender essas questões. E aí a gente vai ver algumas polêmicas em torno disso, tá? Como está aqui colocado, né? Tanto na reforma da Previdência, a gente vai ver que são duas reformas principais que estão dentro do governo Bolsonaro, que é a reforma da Previdência e a reforma administrativa. E as polêmicas estão em torno de quê? Que essas reformas afetam basicamente o executivo, certo? E fica o judiciário, o legislativo de fora dessas duas reformas, e dentro da reforma do executivo, os militares ficam fora. Então, essas são as polêmicas que estão lançadas aí, né? Então, a ideia de
dessas mudanças econômicas, está bem claro isso aí, que elas vão afetar determinados cargos, determinados postos, né, do serviço público, e outros não serão afetados, certo? Então, a primeira reforma que foi proposta foi a reforma da Previdência, né? A reforma da Previdência, a proposta que foi que vai se instituir uma forma de previdência através da capitalização. O que seria a capitalização? Você vai fazer a poupança da sua previdência, não seria o sistema solidário que nós temos de previdência hoje, ou seja, quem está trabalhando que paga para quem está inativo. Aí depois, quem está na ativa agora, quando aposentar, quem está trabalhando que paga. Então, a previdência solidária. Quem trabalha, quem está pagando previdência agora, paga aqueles que já pagaram anteriormente. A proposta do governo da reforma da Previdência é que você pague sua própria previdência, é um sistema de capitalização, né, por contas individuais, e assim o Estado não teria que apagar fogo no caso de um déficit previdenciário como ocorre hoje, né? Quem trabalha, quem paga previdência, não atinge o limite de gasto que se tem hoje com os inativos. Então, essa seria uma das questões. Então, o governo teria que criar um fundo para poder fazer essa transição, porque se eu paro de pagar para quem está inativo, o governo vai ter que fazer esse papel. Então, vai ter que pagar para quem está inativo para me capitalizar minha própria aposentadoria, ok? Então, nessa reforma ainda está com problema de tramitação no Congresso, ainda não foi emplacada, com essas polêmicas aí, como está aí colocado aí para vocês, né? Por quê? Porque são muitos interesses em jogo nesse processo, né? Ninguém quer perder direito, né? Isso aí que é uma questão principal. Então, os servidores executivos não querem perder direitos também, os servidores do judiciário, os servidores do legislativo não querem perder direitos, os militares não querem perder direitos, então fica um jogo de interesses aí. E aí agora a reforma administrativa vai mostrar mais uma vez qual é a tendência, né? São jogos, a gente já viu, né? São jogos de poder, certo? E aí quem tem mais recursos de poder consegue manter sua posição. Como o executivo é o que tem a maioria do funcionalismo público, né? O executivo é que sofre maior impacto nesse processo, ok? Então, a reforma da Previdência a proposta basicamente é essa, com problemas de tramitação no Congresso, como a própria reforma administrativa está tendo já problemas de tramitação. Então, o que foi a reforma administrativa proposta? A reforma administrativa são mudanças referentes ao funcionalismo público, que vai atingir basicamente o Executivo. Então, está aí. Somente para servidores do Executivo, exceto os militares. Então, os militares, dentro da proposta, ficariam fora dessa reforma administrativa. E essa reforma ela propõe uma série de ajustes. Por exemplo, ajustes com relação, principalmente, aos novos servidores públicos. Então, teoricamente, a gente colocou ali, né, teoricamente, não atingiria os atuais servidores, somente os servidores que iriam entrar após a aprovação desse projeto de emenda constitucional, essa PEC. Então, esse projeto de emenda constitucional, ele propõe que o funcionalismo vai passar por uma série de situações, vão criar novas carreiras, né? Você vai ter, por exemplo, uma regulação com referência a uma maior flexibilidade nas carreiras, né? Então, o servidor ele não seria utilizado apenas em um determinado ministério, um determinado setor, ele poderia ser utilizado em diferentes setores, então você poderia ajustar o funcionalismo. Às vezes você tem áreas que são super, né, inchadas com funcionários públicos, poderiam estar movimentando eles para outras áreas e atender o serviço público de maneira geral. Então, essa reforma administrativa está focada nessas questões de reduzir o número de carreiras, reduzir o número de servidores e otimizar isso. O que está correto, né? Você tem que ajustar o serviço público de acordo com a demanda que ele tem, né? E aí a proposta é que isso não atingiria os atuais servidores, né? É somente os servidores novos, e aí teria um período de transição em que conviveria essas duas situações. Dos novos servidores, que estariam regidos por um regime jurídico diferenciado, e os atuais servidores por outro. Até chegar o momento que esses que estão na ativa aposentariam, né, a sua grande maioria, e os outros pudessem
está assumindo esse novo formato. A ideia é que nos próximos 10 anos vai ter um percentual muito significativo de aposentadorias e aí poderia isso tudo ser ajustado. E aí o governo federal poderia economizar muito. Mais uma vez, isso não vai atingir o legislativo e nem o judiciário. Segundo o governo, seria vício de iniciativa, né, que o legislativo deve gerir a sua própria reforma, o executivo também. Muito difícil. Vamos pensar se o executivo e o judiciário, o legislativo e o judiciário vai querer cortar na própria carne para poder reduzir os gastos, reduzir as carreiras, para poder contribuir para o efetivo controle de gastos do governo. Então, o executivo vai ser o primeiro a esse processo, e a gente espera que os outros poderes também façam isso, né? Então, seria, se for ter esse ajuste, seria um ajuste para todos os 3 poderes, mas, no momento, a proposta está focada no executivo, onde está a grande massa do funcionalismo público, né? Então, aí, isso seria um gasto na casa de bilhões, né, de controle de gastos para o governo federal, mas ainda está em discussão e muitas polêmicas virão ainda. Então, mas o que eu quero apontar aqui para nós, aqui nós estamos falando de alguns cenários, depois vocês vão ver que algumas propostas, deixar o material para vocês, cenários possíveis. Aqui trata da questão da Lava Jato, da saída do Sérgio Moro do Ministério da Justiça, que acabou tendo uma pequena crise, mas que aparentemente tudo foi superado. Mas antes de entrar nessas questões econômicas atuais provocadas pelo Covid, a gente tem que entender que a proposta da política econômica do governo Bolsonaro é uma proposta neoliberal, claramente neoliberal. Então, o ministro Paulo Guedes deixou isso muito claro desde a campanha eleitoral. Então, que a ponta, né, o direcionamento, o caminho que a política econômica deveria seguir é relacionado à redução do Estado, dos gastos do Estado, desoneração da economia, para que seja constituída uma autorregulação dentro do Estado, e aí a economia pudesse crescer dessa forma. Então, uma mínima intervenção do Estado na economia. Então, essa é a proposta do governo. Porém, aconteceu dentro do primeiro ano de governo, né, iniciando o segundo, a nossa pandemia, a crise provocada pelo Covid-19. Certo? Então, aí mudou tudo. Com o Covid-19, o Estado que tinha proposta, né, o governo Bolsonaro que tinha proposta liberalizante na intervenção da economia, teve que agir e intervir na economia. Por quê? Como os países no mundo aí, porque provocou uma crise econômica muito grande. Com o Covid-19, com a pandemia, né, houve uma superlotação, uma super demanda da área da saúde, então compra de equipamentos, a gente sabe o tanto de problema que tem nessas compras de equipamentos, com superfaturamento, de verba, e um monte de situações que ainda vão ser descobertas aí. E aí nós temos uma super demanda da saúde, por um lado, e nós temos, por outro lado, o fechamento de serviços, enfim, alguns ramos comerciais foram muito afetados, muita quebra mesmo do comércio. Então, isso causou um grande problema, muita demissão, desemprego, e aí o Estado teve que intervir. De que forma que o Estado teve que intervir? Primeiro, fazer um remanejamento orçamentário para a saúde. Segundo, o auxílio emergencial, né, para ajudar as pessoas que estavam desempregadas, que foram demitidas. Um pacote de ajuste fiscal para as empresas também, inclusive com valores para ajudando a pagar os salários dos funcionários para que não houvesse mais demissões. Então, a gente teve esses grandes problemas. Uma desvalorização cambial muito grande para poder proteger a indústria nacional para os importados chegarem mais caros aqui e a indústria nacional ela conseguir ficar de pé nesse momento de crise. E aí teve problema para nós, que agora nós estamos sendo afetados com isso, né? Nós tivemos a desvalorização cambial, o dólar aí acima de R$6, então os produtos externos ficaram muito mais caros para nós, e aí nós estamos vivendo agora, nesse momento, e todo mundo sabe disso, uma inflação crescente no país. E aí, o que isso ocasionou? Por esses problemas, essas desventuras aí da equipe econômica do governo, provocou ainda um outro problema, que é a fuga de capitais. Com a desvalorização cambial, o governo achou que ia ter uma injeção de capitais no Brasil, por dólar está muito alto, ia ter uma entrada muito grande de dólar. Mas não aconteceu isso,
por problemas de confiança de mercado, houve uma fuga de capitais no Brasil e o Brasil teve que desembolsar dinheiro para pagar precatório, para pagar título da dívida pública para esses capitais. Então, tivemos um problema aí muito grande com relação a isso na economia. Então, a economia nós estamos vivendo um turbilhão de problemas econômicos atualmente. E aí o governo agora, para a gente finalizar essa questão nesse contexto do Covid, vem com a proposta de renda cidadã. A renda cidadã, a proposta é para substituir o Bolsa Família, então com um valor específico aí para as famílias poderem ter uma renda e poder ter um mínimo, né, pelo menos, de segurança alimentar aí, que é a proposta do governo. Então, esse é para a gente finalizar, então, essa proposta. Então, nós estamos, não tem muito o que falar do governo Bolsonaro, ainda está, muitas das questões estão em nível de proposta. Esse ano foi um ano praticamente perdido, apenas para apagar fogo com relação à pandemia do Covid-19. Então, o ano passado foi um ano de propostas, esse ano, que ia ser o ano de aprovação dessas propostas ou não, né, foi um ano de apagar fogo, e o ano que vem nós não sabemos ainda qual vai ser o direcionamento, estamos esperando isso aí, tá bom? Então, para a gente entender um pouquinho desse contexto, como isso vem da trajetória, desde o governo Sarney até chegarmos nos dias atuais aí. Saímos de uma proposta desenvolvimentista, neo-keynesiana, para uma proposta chegando aí num momento aí que o neoliberalismo seria a tônica da política econômica, mas aí com a pandemia nós tivemos que mudar aí os rumos aí e esperamos dias melhores para a nossa economia do Brasil, ok? Valeu, finalizamos então nosso conteúdo, então até nossas avaliações e a próxima aula. Tudo de melhor aí, ótimo final de ano para todos.